Vamos lá, agora tá gravando, que eu sei que todo mundo assiste, né? Minhas aulas são sucesso de público no YouTube do JPAG. Então, deixa eu caprichar aqui. Leonardo, de novo, você tá entrando? Leonardo? Opa, Tudo certo aí? tá travando pra mim aqui, eu reiniciei aqui. Ah, Vamos tá. ver se vai. Beleza. Meus queridos, seguinte, vamos começar um capítulo novo da apostila, tá? A gente tá na página 66, tema 11, consciência, existência e essência. Então, todos vocês aí abrindo na página 66. Um salve aí para os alunos que entraram depois. Conversei, Cauã, Nicolas, meus parceiros, Henrique, eu não sei se eu conversei já. E aí, professor? Bom dia, professor. Então, se cumprimentados aí. Nós, né? Então, peguem a apostila. É filosofia? Não entendi, Isabela? É filosofia? Filosofia. A gente sempre começa com filosofia, né? Pelo menos é o padrão que eu faço. Na escola era sociologia. Tá marcado É que a sociologia. nossa aula agora tá no calendário como sociologia, mas a gente sempre estuda filosofia. Sim. Tem algum problema? Se vocês quiserem começar com sociologia? Nenhum. Nenhum, né? Então tá. Então vamos lá. Página 66, filosofia. Vamos pensar, porque a única salvação para essa humanidade é pensar, né? Pensar direito. Porque também dá para pensar torto, né? Então, assim, vamos tentar tirar um tempo aí desse calendário de tanto conteúdo e pensar um pouco na gente, né? Esse é o grande papel da filosofia. Tentar desenvolver uma forma de pensar mais correta. A filosofia não tem essa pretensão de estar sempre certa, mas ela tem uma preocupação, a preocupação de pensar direito, né? Então a ideia é a gente pensar um pouco na nossa subjetividade, deixar de lado os conteúdos de matemática, português, física, que são importantes, e pensar na gente, pensar no ser humano. Esse é um momento importante. Então a gente vai fazer isso. Então, o assunto desse tema 11 é um assunto que é um dos que eu mais gosto na filosofia, que é a questão do existencialismo, né? Só que essa unidade vai abordar o existencialismo da sua origem. Tem uma coisa que é legal na filosofia, é que, assim, às vezes, uma reflexão de um filósofo, ela vai ter desdobramentos em áreas completamente diferentes daquela em que o filósofo começou a pensar. Vou dar um exemplo bem simples assim para vocês. Platão. Ele entendia que existiam dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. E para ele, o mundo das ideias era superior ao mundo sensível. Não é assunto da aula, tá? É só para explicar o que eu estou querendo dizer. Beleza. É um lance ali que está ali, você fala, tá, isso aí para mim não serve para nada. Quando Platão vai falar de arte, estética, aí ele fala o seguinte, a arte, ela não é... Ela pode ser prejudicial porque ela imita a vida cotidiana, que já é uma imitação das ideias. Ou seja, ele pega um negócio que ele falou de um outro assunto e ele consegue trazer para a questão das artes. A filosofia tem essa característica de um assunto se desdobrando e chegando em outras questões. Vocês vão perceber isso hoje, porque hoje a gente vai resgatar o que a gente estudou há um mês atrás, que é Kant. E a gente vai cair no existencialismo, que é uma questão muito íntima da gente. Mas Kant, quando começou a desenvolver esse pensamento, ele estava falando de uma outra coisa. E essa outra coisa foi parar numa questão ética, uma questão epistemológica, ou seja, uma questão de conhecimento, de ciência, desdobrou numa questão ética, de sensibilidade, de emoção.
E é muito legal o caminho que a gente vai percorrer para entender isso. Para fazer isso, deixa eu esperar o meu amigo Crutiani entrar. Que eu não admito dar aula sem o ingresso do Matheus na sala de aula. Matheus, muito bom dia. Vácuo total. Beleza. Matheus? Opa, bom dia. Bom dia, Matheus. Deus o abençoe e o bendiga grandemente. Você também. Vamos lá. Kant. Todo mundo aqui lembra do filósofo alemão Immanuel Kant, um filósofo que atuou em várias áreas da filosofia. Kant atuou na política, quando ele fala do contrato social, porque Kant também fala do contrato social. Kant atuou na ética, quando ele fala dos imperativos categóricos e hipotéticos. Kant atuou na epistemologia, que é o que a gente vai falar hoje, quando ele se transforma num divisor de águas da filosofia, porque existe na filosofia uma área chamada metafísica, que eu não vou entrar no mérito, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas, a grosso modo, a metafísica é a área da filosofia que diz o que as coisas são. Como eu posso dizer o que é essa caneta sem me valer do nome caneta, do universal caneta? Que a palavra caneta é uma palavra. Agora, como eu digo que é uma caneta? Esse sistema, essa prática de tentar dizer o que as coisas são, é chamado na filosofia de metafísica. E o caminho para a metafísica é um discurso correto. Para eu dizer o que a caneta é, eu tenho que utilizar alguns princípios que a gente chama de lógica. Então, a lógica é o instrumento para eu dizer o que as coisas são, e essa atividade, que não é uma atividade simples e desnecessária, na verdade é a atividade primeira de tudo. Quando você é criança, a frase que você mais fala é: o que é? Não é assim, a curiosidade, ela é de ser humano, e muitas vezes a sua mãe teve que praticar uma atividade metafísica. Quando você fala assim: mãe, o que é amor? Aí sua mãe tem que ficar: filho, amor é um negócio que a gente sente. Então, assim, o dizer o que as coisas são é o exercício da metafísica. E a metafísica, ela vai ter o seu ponto de partida com Aristóteles, né? Aristóteles é o primeiro cara que vai sentar e estabelecer um princípio para a metafísica. Eu não sei se vocês estão ouvindo a serra aqui meu vizinho resolveu abrir uma serralheria na quarentena. Então, todas as minhas aulas têm sido com esse som de serra elétrica. Vocês estão ouvindo ou não? Atrapalha? Eu não tô escutando. Não, pro. Ai, que bom. Então, sou eu que fico mesmo sendo perturbado por ela. Mas eu aguento. Então, se eu falar alguma besteira, é porque minha mente... Eu falo muitas, mas minha mente fica um pouco confusa com essa serra o tempo todo. É impossível falar de Kant com uma serra elétrica na sua cabeça. Mas a gente é guerreiro. Eu sou brasileiro, eu não desisto. Eu vou até o fim dessa minha caminhada. Mas Aristóteles estabelece as regras daquilo que ele vai chamar de ciência primeira. A ciência do ser, que é a metafísica. A metafísica vai caminhando bonito, tal, passa por ter Aristóteles, tem os medievais, passa por Descartes, passa por Locke, os caras vão, né, mudando ali, aí chega em Kant, mano. E Kant dá o pulo do gato. Por que Kant dá o pulo do gato? Kant vai falar assim: peraí, mano, vocês estão aí querendo falar como é a caneta. Uns falam que a gente já nasce com ideia de caneta na cabeça, que eu já tenho ideia de comprimento, ideia de largura, de profundidade. Aí vem, isso quem falou foi Descartes. Aí vem Locke e fala que não, para dizer que é uma caneta eu tenho que ter visto uma caneta. Tem o conhecimento a priori, a posteriori. Vem Kant e fala assim: nada disso. Não dá para dizer o que é uma caneta.
Porque eu tenho que entender não a caneta, mas quem vê a caneta. Aí Kant, quebra tudo, porque Kant inverte o eixo da metafísica. Isso a gente já estudou, não é nada. Assim, se alguém estiver ouvindo essa aula pela primeira vez, fala, mano, o que esse cara tá falando? Vocês não, vocês são top, vocês já estão ligados no que eu tô falando. Kant chega e fala assim, peraí, todo mundo nasce com um conhecimento que é a quantidade, a qualidade, o espaço, onde essa caneta está no espaço, o tempo presente. Esse conhecimento todo mundo tem, é o conhecimento a priori. Mas existe um conhecimento a posteriori que depende das experiências. Então, para o Ibsen, essa caneta é um instrumento de trabalho. Eu uso caneta. Para uma criança, a caneta é uma coisa mágica, porque ela tá ali, a mãe dá um papel à caneta, ela começa a desenhar. E ela não pensa na caneta como um instrumento. A caneta é ela, praticamente. Então, assim, a caneta para um professor e para uma criança tem significados diferentes. Então, Kant, agora a aula vai começar, até agora eu só estou dando uma introdução. Kant vai dizer o seguinte. Existe o nômeno, que é a caneta em si, existe o fenômeno, guardem, que a gente já conhece, que é a caneta aparecendo para mim. Então, estou aqui, ó. Por exemplo, não sei se vocês já viram isso aqui. Ah, vocês nunca viram. Não vou mostrar que é da outra escola. Vou mostrar isso aqui, ó. Eu estou com isso aqui, ó. A Laurien ou a Júlia não tinham visto esse como chama? Conector. Ela vai falar, eu já vi um conector, professor, mas você nunca viu um conector manco, que uma perna é maior que a outra. Isso aqui é um fenômeno para a Júlia, para a Laurien. Porque elas estão vendo pela primeira vez. Eu pus aqui na câmera, a Júlia e a Laurien estão vendo. O Ibsen tem um conector verde manco. Se eu não me engano, a Laurien tá aí? A Laurien é palmeirense, né, Laurien? Isso. Que horror. E a Júlia, essa sim, uma pessoa inteligente, sensata, maravilhosa, é santista, não é, Júlia? Júlia tá aí? Sim. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Pro. Nem nos cumprimentamos hoje. Para mim, você sabe que é importantíssimo cumprimentar você, Laurien e todas as outras. A Júlia, se eu conheço bem a Júlia, se a Júlia, ela odeia essa cor aqui. Entenda, os entendedores entenderão. E a Laurien ama essa cor. Não é verdade, Laurien? Verdade. Então, esse fenômeno é uma coisa para a Júlia e é uma coisa para a Laurien. Porque a gente tem experiências que modificam a maneira como nós vemos as coisas. Quando Kant falou isso, falou não, né? Que ele não falou. Ele expôs, ele escreveu um livro, mas só a Bíblia, chamado Crítica da Razão Pura. O que é a palavra crítica? Ele analisa a razão humana. Então, mano, olha que louco. O cara escreve um livro analisando como funciona o processo de conhecer as coisas. Eu ensino isso para vocês uma forma mais porca, né? Porque você falar como você falar da Bíblia em 10 minutos. Eu falo de um livro que quando eu pego trechos para ler, eu não entendo, porque Kant é muito difícil de ser entendido, mas eu tento decodificar para vocês dessa forma que eu estou falando. Eu acho que vocês compreendem que nós estamos fazendo isso de uma forma superficial. Para Kant, não dá para dizer o que as coisas são, mas dá para dizer o que são para mim. Esse termo, fenômeno, vai ser um termo fundamental para a filosofia. Porque mais à frente, se você olhar na sua página 66, tem um cara chamado Russell. Não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo um senhorzinho? Edmund Russell. Ele é o cara que vai pegar essa ideia de fenômeno,
e vai transformar, ou seja, ele vai desdobrar para um outro lugar que é maravilhoso, que é o que a gente chama na filosofia de fenomenologia. O que é a fenomenologia? Olha só o que Russell vai falar. Se a minha visão das coisas é única, olha que lindo isso. A minha experiência no mundo é única. Mano, olha que incrível. A maneira como eu me relaciono com o mundo, que ele vai chamar consciência do mundo, é única. E aí, Russell vai dizer assim, não existe uma consciência, existe uma consciência de algo. O meu corpo é uma experiência de viver no mundo. Logo, quem dá significado às coisas sou eu. A gente também já falou disso. Ou seja, a minha cabeça tem uma consciência dessa caneta, que é diferente da consciência que a Evelyn tem dessa caneta, que é diferente da consciência que o Lucas tem dessa caneta. Então, o que os fenomenologistas estão dizendo? Existe uma experiência de vivência no mundo. Cada um de nós, agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma experiência que é a experiência da vida. E cada um dá o significado que quer para a sua vida. Ponto. Olha só, a gente foi de uma questão epistemológica, que você poderia morrer sem estudar isso. Estudar Kant não é fundamental para quem não vai ser filósofo. É fundamental para quem vai ser filósofo, psicólogo, mas para quem vai ser engenheiro, estudar Kant não é fundamental. Mas a ideia que se desdobrou do pensamento de Kant, ele é fundamental para sua mãe, para o seu pai, para você, para o seu irmão, para todo mundo, porque viver é uma experiência única. Agora é a hora do peixe. Mas estamos aí, estamos vivão. E aí agora a gente vai para Heidegger. Passei por Kant e passei pela fenomenologia. Se eu vivo no mundo e se a experiência de viver é dar significado às coisas, eu tenho que dar significado para a minha vida. E aí, que é um filósofo que foi alemão, que foi associado ao partido nazista, Heidegger, e quando eu for mostrar para você o pensamento de Heidegger, você vai falar assim, como que um cara com um pensamento tão poético, tão bonito, foi um nazista? Porque o filósofo, ele não é o dono da verdade. O filósofo é produto do seu tempo também. Por isso que você vai ter filósofos ateus, filósofos cristãos. Você vai ter filósofos de direita, filósofos de esquerda. Você vai ter filósofos mau caráter e filósofos de bom caráter. Porque ser filósofo não implica em você ser o dono da verdade. Você é alguém que vive no seu tempo. E vamos combinar, o discurso nazista que Hitler apresentou, ele se adequava totalmente aos anseios de um povo alemão que estava humilhado, destruído economicamente, desmoralizado mundialmente, e que Hitler vem com um discurso de valorização da raça alemã ariana, do resgate da economia alemã que estava na mão dos judeus e de uma imposição da força alemã no mundo. Ou seja, é um discurso
totalmente aceitável no primeiro momento para o povo alemão. E Heidegger era um filósofo alemão desse contexto. Ele se filiou ao partido nazista. O nazismo tem algumas questões que foram que se apropriaram de algumas filosofias, como a de Nietzsche, como a de Platão, né? Então, assim, existiu um estofo filosófico no nazismo, a ideia de o super-homem, cada um ter sua função na cidade de acordo com a sua virtude, a questão da virtude, da força. Então, assim, o nazismo soube se aparelhar de um fundamento filosófico, que não era o caso, mas foi uma habilidade dos intelectuais nazistas. Heidegger foi um filósofo nazista. Depois de um tempo, ele se desvinculou do partido nazista, quando ele começou a entender quais eram as reais intenções da cúpula nazista. E isso desabou na Heidegger. É uma mancha na biografia dele. Qualquer professor de filosofia que você tenha na faculdade que for falar de Heidegger, em algum momento ele vai ter que assumir, vai ter que citar. Gente, 10h15, né? Senão eu vou estourar aqui. Ele vai citar esse envolvimento de Heidegger com o partido nazista. Mas eu quero ir para o pensamento dele. Olha só, se viver é uma experiência, eu tenho que entender que eu tenho duas perspectivas na minha existência. Mano, isso é lindo, cara. Isso é importantíssimo para vocês. Eu acho essa daqui uma das aulas mais importantes para quem está no terceiro ano. Porque a gente pensa muito numa profissão que dê dinheiro, a gente pensa muito trabalhar, mas a gente, nessa razão instrumental que a gente vive, de trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, um dia casa, e quando casa também pensa se aquela pessoa pode me dar o futuro, ou se aquela pessoa é a pessoa que a minha família aceita, a minha profissão é a profissão que a minha família aceita, a minha religião é uma religião que a minha família aceita, que a sociedade aceita. A gente vive cercado por uma pressão social muito grande. E aí Heidegger vai falar o seguinte, presta atenção, se tiver alguém dormindo aí, vai acordar agora, porque isso é importante. O homem, ele tem duas perspectivas, o ser e o tempo. Se eu tivesse na aula agora, eu ia falar assim, aqui, ó, arrepiado, mas isso aqui não rola. O ser é infinito. O ser é infinito. Se eu perguntar aqui, sei lá, tô vendo a Evelyn aqui, maravilhosa. Não, eu quero falar, falei com a Evelyn hoje, nem sei se eu cumprimentei a Evelyn hoje. Se eu falar, Evelyn, o que você quer ser? Aí ele pode falar, isso, eu quero ser médica, eu quero ser do Médico Sem Fronteiras, eu quero ajudar as pessoas, eu quero casar com um cara maravilhoso, eu quero ter filhos, eu quero viajar. No ser, a Evelyn é infinita. Né? Agora, existe uma outra dimensão que é o tempo. E o tempo é curto. Como diz o filósofo Mano Brown, a vida é louca e eu tô só de passagem. Ou seja, se eu tenho uma dimensão em mim que é infinita, eu tenho outra que me trava. Então, eu tenho que saber viver essa vida. Estão entendendo? Ou seja, a minha vida, se eu for resumir aqui o pensamento de Heidegger, a minha vida, deixa eu abrir para o Aguilar aqui, que ele também precisa ouvir isso. Eu acho essa aula aqui, cara, uma das mais fundamentais, tirando filosofia política, uma das aulas mais fundamentais para qualquer pessoa, mas principalmente vocês que estão numa perspectiva de iniciar uma vida. Hoje esse ano está acabando do jeito que só Deus sabe, né? E daqui a pouco vocês estão no corre, meu. Daqui a pouco vocês estão tendo que escolher profissões, tendo que escolher que tipo de vida vocês vão ter. A vida é curta para que você viva a vida dos outros.
Porque a experiência fenomenológica é uma experiência individual. Aquele exemplo que eu dou para vocês, que eu já falei aqui, você tem aí um crucifixo dado pelos seus pais. Eu não sei se a Alice está aí, né, Alice? Alice, tudo bem? Você está gostando, Alice? Estou. Que bom, que eu gosto quando você gosta, Alice. Alice, eu não sei você que vai do candomblé, né? É isso? Da Umbanda. Da Umbanda. A Alice que você vai, Umbanda, ela pratica o sincretismo com o catolicismo ou não? Não, mas Você dá um dado para Jesus? Ou sim, Oxalá. Ah, tá. Então você considera ele, né? Uhum. Vamos supor que você fosse dar Umbanda. Não sei nem se tem Umbanda lá na África. Mas tem. Não, Umbanda do Brasil só. Então, mas vem de alguma. Tem alguma. Vem. Lá. Se você pegar um cara da África, lá, que é de uma religião que se desdobrou na Umbanda, e você mostrar esse mesmo crucifixo que uma pessoa daqui recebeu da mãe, esse crucifixo não significa nada para aquela pessoa. Porque, primeiro, Jesus não significa nada para aquela pessoa. Eu perguntei isso, que se você não fosse, se a linha que você segue, que eu também não sou ignorante, me perdoe se eu estiver falando alguma besteira. Sou ignorante nessa, mais do que eu deveria até. Se a pessoa não tem Jesus como o expoente da sua religião, aquele crucifixo não significa. E a mãe da pessoa que deu também não. Ou seja, a vida de cada um é uma experiência fenomenológica própria. Então, Evelyn, Isabela, Isadora, sua vida é muito curta e eu não estou aqui não estou dando aula não sou coach, não estou dando aula de educação, de inteligência emocional, não, estou falando de filosofia. Não que essas coisas não sejam importantes, mas eu não estou aqui falando o que eu penso. Estou falando, esse pensamento é um pensamento lógico. Se eu tenho uma vida só e a experiência fenomenológica minha é própria, eu tenho que considerar que essa vida acaba. Então eu tenho que viver ela intensamente. Viver ela intensamente. E eu não posso copiar. Eu nem estou usando essa bomba, cara. E você precisa dar significado para a sua vida e não adotar o modelo dos outros. Porque a profissão que você quer não é a profissão que seus pais querem. Eles querem o melhor para você? Óbvio. Eles podem orientar? Óbvio. Eles têm experiências de vida? Sim. Mas a experiência da vida deles. A sua experiência de vida é uma experiência própria. E isso, cara, desdobrou numa doideira de filósofos contemporâneos que desenvolveram uma teoria chamada existencialismo. Então, Kant lá atrás, falando de uma outra coisa, desdobrou em um pensamento que deu no que deu hoje, que é o existencialismo, com pessoas como Heidegger, Sartre, que vocês conhecem, Simone de Beauvoir, que levou essa ideia para um outro lugar, que é o lugar. Então, assim, o existencialismo mudou a história do pensamento e veio do pensamento de Kant. Eu quero terminar essa aula desse jeito, porque eu acho assim que esse pensamento do Heidegger, ele é fundamental para a vida de qualquer pessoa. A parada é a seguinte: eu sou um ser que tem que construir a minha existência. Quando eu copio a vida dos outros, eu sou um ser inautêntico. O que é isso? Eu não vivi. Eu vivi o que os outros quiseram. A gente sai da mão dos pais para ir para a mão de um patrão, muitas vezes para a mão de um cônjuge, seja ele masculino e feminino. Depois a gente vai para a mão dos filhos. Quando a gente vê, a gente não viveu a nossa vida. É fácil viver a vida? Não é.
Tô falando para você jogar tudo pro alto e você sabe a palavra? Não. Mas é importante eu dar significado para minha vida. Se eu estou numa profissão, que seja a profissão que me completa. Se eu estiver com alguém, que não seja alguém por eu estar, mas porque aquela pessoa tem um significado real. Se eu estou numa religião, que essa seja a religião que me dá sentido e não porque meus pais estão e se eu sair eu vou ter uma pressão. Ou seja, eu não posso o tempo todo copiar modelos que não... Eu vou parar por aqui. Então eu parei em Heidegger, ontologia e existência. Ontologia, onto de existir. Então ontologia é o estudo de existir. O que é existir? O que é fazer peso na Terra? Não. Existir implica em eu tomar decisões, em eu dar significado às coisas. A minha vida é significar as coisas. Por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu posso levar essa aula aqui como mais uma aula das 300 aulas que eu dou. Pô, mas tá chato esse bagulho aqui. Significado as coisas da minha vida é significar as coisas. E eu essa aula ser uma aula fantástica. Por exemplo, eu poderia só falar dos caras do céu, mas eu quero que você veja significado nessa aula. Esse é o objetivo. Então, é sobre isso que a gente está falando hoje. Eu paro por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou fazer a chamada. Algum comentário? Todo mundo está vivendo uma... Não tem como comentar nada não, professor. Mas vocês entenderam Sim, a claro. minha explicação? Porque muito... Sim. Sim. O que você achou, Isabela? Sensacional. Ah, eu também achei. Laurien? Fala aí. Você tem coragem, Laurien? Do quê? De viver. Ué, sim. Ah, não sei. Você vive ou você vive a vida dos outros? Eu vivo a minha. Mesmo? Suas decisões? Sim. Que bom. Fico feliz. É fácil, não? Nem sempre. Eu acho muito difícil. Eu vou te falar, às vezes, quando eu dou uma aula dessa, eu fico meio em crise, assim, porque eu não sei se eu vivo a vida, se eu tomo as decisões que eu devia tomar. Se eu escolho, se é a vida que eu tenho. Eu acho que é, mas assim, às vezes, muita gente não vive a vida que queria viver, né? Que planejou viver. É. Deixa eu fazer a chamada, gente. Um minuto só que vai acabar a bateria. Pera aí. A bateria do celular aqui. Mano, esse negócio da aula é muito... Isso aqui é muito louco. Pera aí. Cadê a Isadora? Tá aí, Isadora? Tô. O iPhone da Isadora tá aí. Isadora e seu iPhone. Você tem vivido a vida ou não? Eu tô aqui fazendo chamada, tá, gente? Eu tenho. Ah, vocês estão mentindo pra mim. É possível. Vocês têm a vida muito resolvida. Como todo mundo tá vivendo o que quer, tá tomando decisões. Isso é pesado, cara. Fala aí. Professor, no atual momento a gente não tem como viver assim a vida que a gente tá querendo, não, né? Ah, então você vai começar quando? Uma coisa que prendeu a gente foi, né? Um vírus aí. Ah, Pra sim. gente continuar vivendo, a gente tem que se segurar. Ô, Alice, eu gostaria até de conversar com você sobre isso, viu? Porque, assim, por exemplo, na minha vida, não vou explicar como, mas algumas coisas mudaram por causa da pandemia. Algumas decisões que eu tive que tomar na vida. Então, assim... Ah, bastante. E que foram pesadas, assim. Então, assim, eu acho que mesmo num período de exceção desse,
a gente pode sim tomar decisões. E a pandemia mostrou muita coisa para muita gente. A pandemia mudou o país, né, Alice? Sim. O mundo descobriu que precisa cuidar de pobre, né? O liberalismo econômico não se sustenta.